Olá, tudo bem com você? Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, consultor de SGI e auditor interno de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal, o Diário do TST, para ajudar os profissionais, tanto da qualidade quanto do meio ambiente e da saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais no ambiente onde atuam. No vídeo de hoje, quero fazer um bate-papo com vocês sobre falar em público. Sim, nossas profissões, né, essas áreas tão importantes dentro da empresa, depende muito de treinamento, de diálogos, de capacitação, de orientação, e muitas vezes a gente não faz isso pessoa a pessoa, né? A gente não faz isso no particular. A gente tem um público para a gente treinar, capacitar e orientar. E quais são as falhas ou o que eu vejo como falhas no momento de você transferir, de você informar, de você comunicar? Então fica no vídeo que eu vou apresentar para você essas falhas e, lógico, né, algumas sugestões para que você não perca o seu público. E aproveite o conteúdo para aplicar no seu dia a dia. Bom, como eu falei, essas áreas, né, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, são áreas que têm muita interrelação com treinamentos, capacitações, orientações, informativos, ou seja, que eu costumo falar, são profissões de palco, né? Porque necessitamos conversar com as pessoas, informar as pessoas daquilo, de um determinado assunto, de um determinado tema. E parece ser simples, mas ao mesmo tempo muito complexo para algumas pessoas. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas falhas que podem acontecer durante a sua apresentação, seu treinamento, seu DDS, seu, sua fala em público, vamos dizer assim. Então, algumas coisas que você tem que prestar atenção na hora de se preparar, na hora de você realizar esse treinamento, para que o seu público não se perca no meio da apresentação, no meio do treinamento, no meio da capacitação. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, e é um recurso que a gente utiliza muito dentro dos nossos treinamentos, dentro das nossas capacitações, que são as apresentações, os slides. E é um arquivo muito bom. É um arquivo não. É uma ferramenta muito boa, mas você tem que saber trabalhar. E a primeira falha que a gente tem com relação ao falar em público é justamente slides com muito texto, slides carregados de informação. Quando você tem esta situação dos slides carregados com muita informação, a pessoa não sabe se ela se preocupa em ler o slide, ou seja, a informação que você está querendo passar, ou se ela presta atenção em você. Ela fica perdida dentro do treinamento, ela fica perdida dentro da capacitação. Então é importante você entender que o slide que você está apresentando, que você está projetando, ele deve ser algo dinâmico, algo que você utilize como um recurso para que você não se esqueça da linha que você planejou, da linha que você está tratando aquele treinamento, aquela situação. Então é muito importante não carregar os slides com muito texto. Lembre-se sempre que a pessoa vai ficar perdida. E o foco da apresentação, do falar em público, é a sua pessoa. Né? Então você está transmitindo a informação. Então é importante que as pessoas, que o seu público esteja atento naquilo que você está falando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também tem relação com os slides, é leitura dos slides. Isso é um erro crucial dentro das apresentações e dentro dos treinamentos. Demonstra que você não se preparou para aquele treinamento. Demonstra que você não tem expertise, que você não sabe daquilo que você está falando. Isso
acaba com o treinamento, acaba com a apresentação. Com certeza, metade ou mais ou menos a metade do seu público vai começar a devagar dentro do treinamento e vai começar a conversar, vai começar a cochichar e vai começar a colocar em xeque, em dúvida, aquilo que você está transmitindo. Então, evite. Como eu falei no item anterior, o slide está ali para servir de apoio para você. Não é a sua fonte, a sua base. Ele é um apoio. Você vai olhar, você está falando, comentando, conversando, dando informação, e aí você está sentindo que você está perdendo o rumo, você dá uma recorrida no slide, vê o ponto onde você está para que você possa retomar a linha do seu treinamento e aí você conseguir passar a informação correta. Então, ler o slide vai te trazer um tremendo trabalho na hora de passar essa informação, né? Como eu falei, vai demonstrar que você não tem conhecimento, que você não se preparou para esta situação. Outro ponto, mais um, dentro das nossas falas em público, é falar de temas da qual você não domina, da qual você não tem expertise, da qual você não conhece. Este é um campo minado para as apresentações, para falar em público, para os treinamentos, para os DDS, enfim, para tudo aquilo que você for tratar dentro da sua gestão, seja ela de segurança do trabalho, seja ela de qualidade ou seja ela de meio ambiente, né? Você não se preparar e você não ter domínio sobre o tema vai transmitir para as pessoas, além daquela leitura que a gente estava falando agora há pouco, insegurança. Vai transmitir para as pessoas que você está ali para tapar buraco, que você está ali simplesmente para cumprir hora. E a informação vai se perder. Aquela necessidade, aquilo que você precisava passar para as pessoas, vai se perder. E vai voltar naquilo que a gente estava comentando antes, né? A pessoa vai começar a conversar, vai te perder o foco, não vai prestar atenção em você e vai chegar a uma situação muito incômoda para você, que é justamente os comentários durante o seu treinamento, durante a sua apresentação, durante a sua fala e depois da sua fala, que você não vai ficar sabendo, mas com certeza o seu público vai falar assim: Ih, olha, aquele rapaz lá, meu, não sabia nada do que ele estava falando. Olha, aquele cara lá, aquela pessoa lá, olha, tava difícil de entender, viu? Parece que o cara veio ali para tapar buraco. Então vão ser alguns comentários que provavelmente você não vai chegar até você e você vai ter um reflexo ruim para sua apresentação. O que você deve fazer numa situação como essa? Se você tem domínio, opte por aqueles assuntos. Se você tem essa possibilidade, opte por assuntos que você tem domínio, que você tem expertise, que você manja daquele assunto que você está falando. Se você não tem e você vai ter que falar sobre aquele assunto, se prepare muito bem. Estude muito sobre o tema, busque fontes, se prepare, né, para essa apresentação. Aliás, todas as apresentações, o treinamento, a capacitação ou a informação, por mais simples e por mais rápida que ela seja, é importante você se preparar sempre. Quando você não tem expertise sobre o tema, sobre o assunto, estude bastante para que você possa começar a dominar o assunto. Pode ser que você não tenha aquela expertise, você vai precisar de um aprendizado mais profundo, mas na necessidade vai ter que ser você conhece um pouco, enfim. Aprofunde-se, estude, se prepare ao máximo para aquela apresentação, para que você depois não saia de lá, não com má fama, né? Mas com que aquela informação que é o importante, que é o que deve ser passado para a pessoa, chegue realmente a ela e essa comunicação não seja travada, não fique ali parada na metade porque você não demonstrou domínio, você não se preparou para essa apresentação. Então,
Isso é também muito fundamental para a apresentação, para o seu diálogo, para os seus treinamentos, enfim, para sua fala em público. Depois disso, né, que a gente tem essa falar de temas que a gente não domina, nós também não podemos deixar de propor soluções para os temas que você está colocando. Mas, Gustavo, o tema que eu estou falando é um treinamento, o colaborador vai lá para receber esse treinamento e aplicar no seu dia a dia. Sim, você está correto, ele está ali para receber a informação, para entender como é que um procedimento deve ser seguido, como que um procedimento foi elaborado, qual foi a tratativa dada, ou qual é o problema, ou qual é a não conformidade que está sendo tratada, e você está informando a pessoa, você está capacitando, você está orientando. Mas não se esqueça que as pessoas que estão ali com você, as pessoas que estão ali escutando você, estão esperando algo também, estão esperando uma opinião sua, uma sugestão de como fazer melhor, uma sugestão de como você pode resolver aquele determinado problema. Lógico, quando você está treinando ou você está passando a informação de um procedimento, de uma instrução de trabalho, é um pouco diferente, né? Porque você tem ali um roteiro, ou seja, você tem todas as etapas daquele procedimento, daquela instrução que você precisa informar para que ele possa agir, que ele possa adotar esse procedimento dentro das atividades que ele vai realizar no dia a dia. Mas é importante você olhar para aquele procedimento e propor uma solução caso você tenha uma outra opção que não está escrito no procedimento, mas que ao mesmo tempo não vai atrapalhar, não vai ser uma não conformidade para aquele procedimento. Não é o jeitinho, né? Não existe jeitinho dentro dos sistemas de gestão. São possibilidades que você pode criar, que você pode melhorar o procedimento, mas que por algum motivo naquele momento não está sendo implantado. Você vai implantar essa melhoria depois. Então você pode dar essa sugestão, pode trazer essa solução no caso de um treinamento, de uma informação sobre um procedimento ou uma instrução de trabalho. Quando você está falando por exemplo, de um DDS, né? De um diálogo diário de segurança. Você está apresentando um possível problema ou alguma situação que aconteceu no dia anterior ou que foi visto dentro da organização, que vai afetar a saúde e a segurança do trabalhador, e aí você vai apresentar isso dentro do DDS. Você só apresentar o problema, ou só apresentar a situação, não vai trazer muito benefício para o público que está te ouvindo, que está prestando atenção em você. Você tem que demonstrar também uma possível solução para aquilo, ou alguns cuidados que devem ser tomados na hora de realizar aquela atividade. Então, quem utiliza, por exemplo, máquinas operatrizes como torno, fresas, furadeiras convencionais, não pode fazer uso de blusas muito espessas, muito acolchoadas durante o inverno, né? E você só simplesmente coloca essa informação. Não se pode utilizar blusas japonas muito grossas durante o inverno quem faz a utilização dessas máquinas. Mas tá, e daí? Você simplesmente jogou a informação e o que a pessoa vai fazer? Ela vai trabalhar com frio? Ela vai trabalhar de camiseta, regata e aí? Né? Dependendo da região que você tá, 5, 6, 7 horas da manhã, tá batendo 16, 14 graus no inverno, e a pessoa vai trabalhar com frio? Também não pode. Então você tem que trazer uma solução para essa situação, ou uma ideia do que pode ser feito, né? Num caso como esse, por exemplo, a pessoa vai trabalhar com uma blusa de manga comprida, que pode até ser inclusive o uniforme da empresa, e ela tem que ser de malha e aderente, né, ao corpo. Ela vai estar bem rente aos braços, antebraços, enfim, bem colada ao corpo, justamente para você não ter problema de enroscar nas ferramentas, enfim, nas proteções ou em alguma coisa que venha causar algum acidente. É uma solução que você está colocando, é uma orientação que você está dando junto com a situação que você trouxe. Então é importante você olhar para o tema que você está
explanando e dentro desse tema mostrar para a pessoa o que, que ela pode fazer, né? Ou uma solução, uma orientação em cima daquele assunto. Então, sempre leve, né? Sempre procure trazer algo para que seja melhorado na atividade, no dia a dia da pessoa, para que ela possa, junto com a informação que você está dando, poder aplicar no dia a dia dela e trabalhar isso e melhorar isso. Outro ponto também é dar as costas para o seu público. Isso é fatal para um treinamento, é fatal para para uma informação, para uma capacitação, para um DDS, seja o que for. É fatal. Por que que eu falo isso? Quando você está dando as costas para o seu público, você está demonstrando que você não tem interesse ou que você não vai dar atenção para este povo que está te assistindo, né? Para este público que está querendo ou que está recebendo informação de você. Você demonstra que você, vou usar até uma palavra um pouco mais pesada, você está demonstrando um desleixo com aquele treinamento, com aquela capacitação. Então, sempre que você for realizar uma fala em público, olhe para o seu público. Saiba quem são as pessoas que estão ali prestando atenção. Sejam 5 pessoas, sejam 100 pessoas. Olhe para eles. Busque as pessoas que estão com dúvida. Busque olhar no olho da pessoa para ver se ela está entendendo realmente aquilo que você está falando. E aí você consegue entender, você consegue enxergar se a pessoa tem dúvida ou se ela simplesmente está perdida no meio do seu treinamento. E aí você precisa pescar a pessoa para que ela possa entrar no foco ou então sanar a dúvida dela. Nesse momento, quando você está olhando e prestando atenção junto com aquilo que você está falando, você consegue. E aí, fulano, qual é a sua dúvida? Vocês entenderam, né? Então isso é importante você fazer também. Então, olhe, a partir do momento que você está de costas, pode estar acontecendo qualquer coisa. Metade do teu público pode estar dormindo, a outra metade pode estar jogando baralho, outra metade está no celular, e aí toda aquela informação que você precisa passar, que é importante, que é relevante, porque a partir do momento que você está dando um treinamento, que você está dando uma capacitação ou uma informação, isso é importante para aquele público, aquilo é importante para a atividade que vai ser desenvolvida dentro da empresa. Então, sendo importante, você precisa ter a atenção deles. E estando de costas, você não vai conseguir. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Já vi muito palestrante, muito instrutor que ele acaba virando as costas para você, virando as costas para você não, virando as costas para o público, e ali ele está ali na apresentação e mandando ver nas informações, distribuindo informação a rodo, e ele não está olhando, ele não sabe o que está acontecendo, e aí no final da apresentação o pessoal vai fazer a avaliação, né, do treinamento, que normalmente tem a avaliação do instrutor, alguns e a grande maioria acaba não colocando nenhum comentário, e aí depois vai comentar com o colega no dia seguinte ou meia hora depois que terminou o treinamento que, meu, não entendi nada. O que que o cara quis passar pra gente? Eu não sei nem se se aquilo é relevante ou não é. Então é importantíssimo você olhar para o seu público, falar para o seu público e lembrar sempre que quando você está dando um treinamento, uma palestra, um DDS, não é simplesmente um falar, né, um transmitir, é uma troca de conhecimentos. Por quê? E aqui eu vou já me encaminhar para o próximo, né? Porque ali você tem uma troca de informações. E quando você está olhando para o seu público, quando você está conversando com ele, você tem linguagens, formas de linguagens, né? Como assim, Gustavo? O que que são formas de linguagem? O ser humano, ele consegue captar as informações de três formas: ou pelo ouvido, ou pelo visual, ou pelo gesticular, né?
Quando você só fala, né, você não gesticula e não tem nenhuma imagem nem nada disso, você está ali só falando parado, as pessoas que têm a facilidade em captar a informação por ouvir, você está atendendo super tranquilamente. E o restante do público, né? Então você tem uma parte. Se você faz muito visual e não transmite, não fala muito, você vai perder os públicos. E se você também gesticular demais e falar de menos e ter menos visual, também vai acontecer a mesma coisa. O que é o ideal? Você balancear a sua apresentação. Sempre ter uma parte falada, uma parte visual, que a gente falou dos slides, da apresentação, da projeção do seu treinamento, e um pouco de gesticular também. Então você tem que balancear isso. E quando você está falando, não fale sempre no mesmo tom de voz. Isso também acaba com a sua apresentação. Porque quando você está no mesmo tom de voz e você sempre mantém esse tom de voz, né, sempre o mesmo tom, isso se torna o treinamento, a palestra cansativa. Você está sempre naquela mesma toada, sabe? E aí tem um agravante que normalmente, não é sempre, não é regra, mas normalmente a pessoa que fala sempre no mesmo tom de voz, ela está sempre num tom mais baixo. Ou seja, a voz dela é sempre serena. Não é uma voz que está lá em cima, no alto, ela está sempre mais embaixo, ela está sempre mais serena. E aí quando você pega essa voz serena sempre no mesmo tom, nos primeiros 5 minutos você consegue segurar teu público. Depois tá todo mundo dormindo, né? Tá todo mundo babando na cadeira. Tem que tomar cuidado. Mudar tom de voz, gesticular e também ter as projeções para que você possa abranger o público como um todo. Porque, como eu falei, né? Você utilizar sempre a mesma forma, sempre da mesma maneira, você vai atingir uma parte e o restante vai ficar de fora. Então, preste atenção na sua forma de linguagem. Gustavo, tenho dificuldade de gesticular, tenho dificuldade de mudar de tom de voz. Os slides até consigo montar, mas eu não tenho muita ideia. Vá buscar conhecimento com relação a isso. E principalmente, pratique, né? Vou dar um treinamento amanhã, vai lá na frente do espelho, conversa com a esposa, com o filho, com o sobrinho, com o esposo, né? Pai, mãe, coloca lá na sala e faz a apresentação para eles, por exemplo, né? Mas eles não sabem nada, mas não é para eles saberem mesmo, né? Se for de interesse deles, ok, bacana, e é muito válido, mas vai lá para você treinar isso, né? Para você conversar com eles, para você conversar e transmitir isso e saber deles, né? Porque são pessoas que têm liberdade com você e vão falar para você, ó, Gustavo, ó, Gustavo, Maria, José, sei lá, você tá melhor, tá ruim nisso, tá melhor nisso, olha, isso aqui tá muito ruim, você consegue ter esse feedback, né? Esse retorno dessas pessoas que têm essa liberdade com você e aí você vai conseguir melhorar um pouco. Tem vergonha? Fecha no quarto, olha para o espelho e faz o seu treinamento também. Vai treinando e vai observando como que você está passando essa informação, como é que você está realizando esse treinamento, né? Muito importante isso. Então, sempre busque mesclar as formas de linguagem para que você garanta que todo o seu público esteja atento e esteja recebendo a informação que você quer passar. Outra coisa muito importante também é contar histórias. Contar histórias é delicioso, é maravilhoso, né? Você contar e compartilhar sua história de vida, suas experiências, suas conquistas. Isso é muito importante e dentro do treinamento tem uma validade significativa. É relevante você poder compartilhar isso, lógico, dependendo do assunto e do tema que você está tratando, né? Mas tome cuidado na hora de você começar a contar as suas histórias, as suas experiências, suas vitórias e não divagar dentro do seu treinamento. E aí você vai lá em 1900 e Guaraná de rolha
e começa a contar a história, contar sem fundamento, sem fazer link com o seu treinamento, com a sua apresentação, sem ter um nexo entre eles e você só está contando uma história ali, também você vai perder o seu público. O que, que é importante na hora de você contar a sua história, a sua experiência? Pegue trechos relevantes, seja curtos, sejam trechos curtos, que sejam trechos curtos e que tenha link com a sua palestra. Gustavo, posso fazer uma piada dentro da minha palestra? Lógico que pode, né? Você não tem nada travado, você não precisa ter nada engessado. Você tem que criar esse ambiente descontraído dentro do seu treinamento. Mas também tome cuidado, desde que essa piada, desde que dessa descontração esteja vinculado com aquilo que você está transmitindo, com um tema que você está abordando. Então é importante você ter esse dinamismo. Gustavo, eu sou uma pessoa séria, né? E eu, inclusive, sou assim, né? Você vê que eu sou uma pessoa mais séria, não tenho tanta brincadeira, não sou tão dinâmico e tão extrovertido dentro das minhas apresentações, dentro das minhas apresentações, dentro dos meus vídeos. Mas eu sempre procuro dar uma descontração, tentar fazer alguma coisa e melhorar este lado para que vocês possam receber a informação mais descontraída, mais leve e poder aplicar isso no seu dia a dia. Então é sempre importante você ir treinando e você entendendo isso dentro das suas apresentações. Lógico, com o tempo você vai cair na rotina e você vai se soltando. No começo é mais difícil mesmo, é mais, nossa, aquele nervosismo. Você sabe do assunto e você nunca falou em público, nunca fez apresentação e é aquele negócio. Ah, eu fiz apresentação só na escola e isso no começo vai travar um pouquinho mesmo. Depois, com o tempo, você vai melhorando e você vai percebendo que não é um bicho de sete cabeças, não é algo tão amedrontador, né? Não é uma coisa do outro mundo. Lógico, sempre se preparar, sempre vai ter um frio na barriga, sempre vai ter algo que vai te deixar ali com um pouquinho de ansiedade, e isso é positivo, isso é importante, significa que a gente tem que estar, nós estamos sempre buscando melhorar. Então, se você tem um nervosinho ali, você sabe que alguma coisinha ali, será que está dando certo? Será que não está dando certo? Como é que foi a apresentação? Como é que não foi? Será que eu vou falar para 5, para 10, para 20 mil pessoas? Então, tudo isso leva em consideração e é importante, né? Depois de contar histórias, então não se esqueça, quando você está contando histórias, foque em histórias que tenham vínculo com o seu treinamento, com a sua apresentação e que elas tenham um tempo necessário de começo, meio e fim. Não comece a contar muita história, senão você vai perder seu público também. E para fechar, não deixar de abrir debates também é crucial. Como eu falei, nós estamos dentro de um treinamento, dentro de uma palestra, dentro de uma apresentação, de um DDS. Você simplesmente chegar lá e jogar a informação e falar tchau, tá aqui e vou embora, né? Você pode ter passado a informação, você pode ter feito com que todos prestassem atenção, mas sempre vai existir alguém com dúvida, sempre vai existir alguém que queira comentar algo dentro dentro do seu treinamento, dentro da sua apresentação, que vai trazer um fato que ele viveu, ou é uma dúvida mesmo, ou um comentário. Se você não abrir isso, você não abrir para debates, para esses comentários, para essas dúvidas, o seu público também não vai te dar a atenção necessária, né? Você vai perder o seu público durante o seu treinamento, a sua apresentação. Então é importante, abra para as pessoas comentarem, para as pessoas perguntarem e para as pessoas trazerem as experiências delas, né? De repente, aquele comentário, aquela experiência que a pessoa viveu vai enriquecer o seu treinamento. Coisas que você, não que você esqueceu, mas que num determinado momento você achava que não era importante, mas com aquela experiência, com aquele público, é importante. E é aquele comentário que a pessoa fez vai fazer com que você consiga explorar mais este assunto e trazer outras situações para aquele tema que você está falando. Então é importante
você abrir para esse debate. Não só no final, né? Durante o seu treinamento, durante a sua fala também, né? Deixa o pessoal bem à vontade. Vamos fugir daquela situação onde eu sou um instrutor, sei tudo e passo a informação para vocês, faço a prova, faço a avaliação, vocês me avaliam, viro as costas e vamos embora. Vamos mudar isso, né? Hoje o mundo está muito dinâmico. Nós temos aí recursos digitais muito importantes para os treinamentos, para as palestras, para as capacitações, né? Então vamos fazer uso disso. Nós temos aí celulares, computadores. Hoje nós estamos fazendo muitas reuniões, muitos treinamentos de modo virtual. Então faça com que isso seja, esse ambiente seja bem corporativo, seja bem dinâmico e seja bem comentado. Abra para perguntas, abra para debates e comentários. Dependendo da situação, eu lembrei agora de um fato importante, né? Você está fazendo um treinamento virtual. Aí sim, você pode estipular esta regra das perguntas serem feitas no final, porque pode, dentro desse ambiente virtual, que é uma coisa mais recente para nós, né? Você pode aí ter uma série de situações não muito agradáveis, né? Você perde internet que não é tão boa, começa a falhar e a pessoa quer perguntar e aí você fala em cima da pessoa, a pessoa fala em cima de você, enfim. Você pode criar essa regra e abrir saudável, né? Você abrir as questões no final da sua fala, no final do seu treinamento. Então, também é um detalhe que a gente tem que prestar atenção em vista deste ambiente virtual no qual nós estamos vivendo e que vai ser mais frequente daqui para frente. A gente está aprendendo com isso, né? Então, é importante a gente olhar para esta nova situação também e entender o que nós podemos agregar. Mas é importante você abrir para perguntas, para debates. Se for de modo presencial, isso deve e pode ser feito ao longo do seu treinamento, para que você possa também dar um dinamismo na sua palestra e ela não se tornar tão cansativa e as pessoas conseguirem assimilar isso o máximo possível. A gente sabe que a gente perde muito durante um treinamento em termos de informação e capacitação, né? As pessoas não absorvem 100% daquilo que você está falando. Então, quanto mais você conseguir, quanto mais dinâmico, quanto mais você entender seu público, melhor para você, mais assertivo, mais o assunto, o tema que você quer passar para essas pessoas vai ser assimilado. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha, curte, comenta. O seu comentário é muito importante, eu faço questão de respondê-lo individualmente para que a gente possa crescer e compartilhar esse conteúdo, né? E vocês comentando também eu posso desenvolver os conteúdos conforme vocês gostam de receber, conforme vocês querem receber os conteúdos. Então isso é muito importante para que a gente possa melhorar a cada dia mais o canal. E outra coisa, né? Aqui na descrição eu vou deixar para vocês as redes sociais do Diário do TST, o site, né, e as redes sociais, onde tem diversos conteúdos ali para você aplicar no seu dia a dia. E importante também, lá no site nós tem diversos cursos com foco em capacitação, com foco em melhorar a sua carreira profissional, com foco em melhorar o seu dia a dia. E eu vou deixar destacado aqui um curso para que você possa aplicar dentro das suas atividades, dentro do seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai agregar um valor tremendo para você e vai transformar aí um pouquinho a sua carreira e o seu dia a dia. Bom, mais uma vez, fico por aqui e lógico, né? A gente se encontra no nosso próximo vídeo.